Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Música brasileira, a poesia nas letras, uma homenagem aos nossos grandes letristas e suas letras maravilhosas. Um recorte ali pelas décadas de 60, 70 até meados de 80. Vamos tentar descobrir qual era o motor para essas criações, por que tantos letristas em um só tempo e lugar, o Brasil, o que essa geração tinha como diferencial para criar letras tão inventivas e que atravessam o tempo, o que os motivavam, quais eram as fontes, os segredos. O tempo passa, as coisas mudam, mas se você fizer uma rápida pesquisa, por exemplo, os maiores letristas de todos os tempos, veja lá, Bob Dylan, Leonardo Cohen, Jim Morrison, John Lennon, Paul McCartney, Lou Reed, por aí vai. Todos surgidos ali nas décadas de 60, 70. Aproveite e faça ainda uma pesquisa sobre os maiores letristas brasileiros e você vai encontrar Gil, Caetano, Chico Buarque, Sérgio Sampaio, Taiguara e muitos outros, todos esses surgidos também nas décadas de 60 e 70. Em 85 apareceu Cazuza e suas letras inventivas, também o Renato Russo e muitos outros. Mas vamos conversar com grandes conhecedores do assunto e ver se não estamos perdendo alguma coisa. Eu sou Reinaldo Bessa, músico, escritor, poeta e professor, e este é o Pois é Poesia, Arte no Plural, episódio 4. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. E antes de chamar o nosso primeiro convidado, vamos conferir um vídeo. A produção do Pois é Poesia, Arte no Plural falou com o produtor musical João Marcelo Boscoli para ouvir a opinião dele sobre a poesia nas letras da música brasileira, e ele foi além. Falou da poesia nos arranjos musicais. Olha só, confira o vídeo. Eu acho que sim, existe poesia no arranjo musical. Às vezes, ele acaba até sendo incorporado à composição. Se é uma pessoa que trabalha sozinha, ela faz música e letra e toca um determinado instrumento. Muitas vezes, pelo que eu pude ver pessoalmente, seja com grandes figuras, seja com pessoas que estão ainda no processo de desenvolvimento, existe um exercício diário e de repente vem algo. Às vezes você nem está com o instrumento à mão. Então, assim, às vezes vem a melodia, às vezes vem a melodia já com uma parte da letra. Há também a tal da parceria, né? Que é algo que muda bastante. Muitas vezes existe um dos parceiros, uma das pessoas que é especializada na letra. O meu pai, por exemplo, o Ronaldo Bosco, ele escrevia a letra. Por mais que ele eventualmente interferisse na melodia de alguma forma, seja ritmicamente, seja alguma nota, ele sempre ficava ouvindo o que a melodia estava falando. Então, nesses anos, vendo as pessoas compondo, o que eu noto é que, varia bastante, assim, o jeito que as coisas vêm. Me lembro do Djavan, que eu peguei uma vez umas bases dele para a gente fazer um trabalho de remix, era o álbum Lilás. E aí eu vi que na gravação havia grande parte das músicas todas gravadas, a melodia gravada, mas não tinha letra ainda. Eu acho que normalmente são duas forças que somadas se tornam uma outra terceira coisa, né? Acho que um exemplo que a gente já pode observar com distanciamento histórico é o Wave, né? Você tendo uma música como essa, né? Uma canção como essa, a frase, né? Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Isso poderia estar escrito há séculos, né? Só que de uma maneira mágica, quando você ouve a melodia, é exatamente isso que a melodia está dizendo. Aí coloca a melodia num outro lugar, né? Parece que liga os dois hemisférios do cérebro. E toda a sonoridade, né? O resto é mar. Palpita, pá. O resto é mar. Uau, né? É muito grande, né? Delicado, sutil e gigantesco, né? Eu acho que o arranjo vai contribuindo de modo fundamental na nossa percepção daquela composição.
Maravilha, o João Marcelo Bosco ele conhece muito bem esse universo, né? Citou aí um artista, o Djavan, né? Que é um compositor que tem um cuidado primoroso com as letras também, essa junção da melodia e da letra, né? Mas enfim, vamos agora ao nosso primeiro convidado, ele é Pasquale Cipro Neto. Pasquale Cipro Neto, mais conhecido como Professor Pasquale, é um professor brasileiro de língua portuguesa formado em letras pela USP. Ele foi o idealizador do programa da TV Cultura Nossa Língua Portuguesa, e quem não assistiu a esse programa, né? E colunista do jornal Folha de São Paulo. Atualmente apresenta o programa diário na rádio CBN, A Nossa Língua de Todo Dia. O professor tem inúmeros livros sobre a língua portuguesa, mas tem um que vem muito a calhar aqui, que é Nossa Língua em Letra e Música. Professor Pasquale, é uma honra tê-lo aqui conosco, com a gente. Seja muito bem-vindo ao Pois é, Poesia. Meu caro Bessa, tudo bem? Como é que você está? Estou ótimo, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou Lembra, correndo. lembra quando viajamos lá para Avaré, lá para a Pois comissão? é, Muito pois é. bacana. Tá certo. Participei muito lá da FANPOP, Feira Avareense de Música Popular, Exato. que não era apenas um festival, era um evento com muita coisa, com oficinas e com apresentações que iam além do festival, convidados ilustres e tal. Eu estive lá muitas vezes, você acho que não tantas vezes assim, mas eu acho que fui lá durante uns, pelo menos 10 anos seguidos, se não mais. Acho que Foi. 13, 14 anos seguidos, e era muito bom aquilo. E havia Sim. lá um encontro de letristas, que era mediado por mim, mas daqui a pouco eu falo disso, vamos lá. Exato, A mas palestra. o senhor já começou aí trazendo uma bagagem, uma história muito interessante. Eu me lembro desse encontro de letristas, me lembro que eu participei, né? Tinha lá o compositor, o letrista do Skank, que estava começando ali as primeiras letras e tal, né? E eu me lembro muito bem, eu participei alguns anos como concorrente e depois como na comissão julgadora, acho que 2 anos. E um deles foi, nós fizemos juntos lá, né? Decidimos aí uma noitada aí. Professor, com a sua experiência, né, com o seu envolvimento de alguma forma com a música brasileira, nós sabemos, ao que o senhor atribui nas décadas de 70 e 80 tantos letristas de qualidade. Sabemos que havia ali, principalmente, na década de 70, a ditadura militar, e que isso, de uma certa forma, foi motivo para despertar nos compositores uma postura de combate, de confronto, e disso, claro, nasceu textos muito interessantes. Mas, afora isso, né, o que mais motivava esses artistas a criarem tantas letras admiráveis? Muitas delas o senhor chegou até a analisar em seu programa Nossa Língua Portuguesa, não é isso? No Nossa Língua Portuguesa e num outro programa da TV Cultura chamado Grandes Cursos Cultura na TV. Falei de muitas dessas canções. Eu acho que muita gente quer ligar a ditadura militar a uma fase mais produtiva. Há quem diga que, terminada a ditadura, muita gente perdeu o foco. Eu discordo radicalmente disso. Acho que a poesia musical, eu chamo de poesia musical brasileira, né? Não sei se alguém chama assim também, mas eu chamo as nossas letras assim, poesia musical brasileira. Nós já tínhamos uma tradição anterior a 70, né? Anterior às décadas de 70 e 80. Na década de 60, Deus do céu, né? Apareceu muita coisa bonita, e mesmo antes, nós tivemos o Noel Rosa, por exemplo, que era um exímio letrista que ora compunha sozinho, ora compunha com algum parceiro, quase sempre o Vadico, né, um maestro aqui de São Paulo que fazia melodia para letra do Noel Rosa. Nos anos 70 e 80, além dos que já estavam militando desde antes, né, Caetano Veloso, que você citou aí, Gilberto Gil e companhia Bela, Chico Buarque, já trabalhavam
Nisso, na década de 60, Chico Buarque começa em 60 e pouco, lá com Pedro Pedreiro, Caetano Veloso aparece na década de 60 com muita coisa interessante, né? É de Manhã e tantas outras coisas, e depois explode com a Tropicália ainda nos anos 60, como Gilberto Gil também. E os parceiros do Milton, os letristas, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Márcio Borges, o Rui Guerra, né, que era parceiro também do Edu Lobo, de tantos outros, o Vinícius de Moraes, que já estava na ativa fazia um bocado de tempo. E nos anos 70 e 80 aparecem outros nomes. O Paulo César Pinheiro, que também já tinha aparecido na década de 60, no final da década de 60. Paulo César Pinheiro, que é um letrista de mão cheia, né? O Abel Silva, grande Abel Silva, parceiro de muita gente boa, professor de literatura. O Luiz Gonzaga Júnior, né? O Ronaldo Monteiro de Souza, primeiro grande parceiro do Ivan Lins, depois o Vitor Martins, o outro parceiro mais frequente, letrista de 1 milhão de canções do Ivan, né? A turma mais nova, o Chico César, o Zé Cabaleiro, o Paulinho Mosca, né? O Carlos Renault, que é um letrista absurdo, né? E tantos outros. Eu acho que, você me perguntou a que se deve isso. Há uma magia inexplicável, né? Como é que a gente vai definir? É, é, é só, é só uma forma de é só uma forma de provocar mesmo, né? Para ver se realmente a gente consegue tocar pelo menos o cerne dessa questão. Claro que é uma gerações de muito talento, né? Não precisamos de uma ditadura, né, para criar as nossas letras. Não precisamos, né? Mas é o que se afirma, né? O que vários teóricos afirmam que foi a ditadura e precisava ali ter uma postura para burlar esse sistema, e por isso a poesia. Não precisa, né, na verdade, disso. Elson Cavaquinho e seus parceiros, Guilherme de Brito, passaram longe dos temas da ditadura, e nem Cartola, né? Nem Paulinho da Viola, meu Deus do céu. Esse sim mexeu com muita coisa da ditadura, o Sinal Fechado e tal, mas compôs e compõe canções antológicas que não dependem de ditadura, não são datadas, né, de jeito nenhum. Uhum. E, em suma, olha, a lista é infinita. Agora, o motivo é o que eu costumo chamar de calo na bunda. Essa gente senta, fica sentada, fica estudando, fica lendo, entendeu? Fica produzindo, porque você sabe bem disso. Escrever um texto, seja ele um poema, seja ele uma dissertação sobre qualquer coisa, seja ele uma letra de música, escrever um texto é um ato complicado, solidário, né? Solitário, desculpe, eu disse solidário? Não, solitário, né? Mas também solidário, por que não? Sim, claro. É um ato solitário, e que o grande escritor é aquele que tem na cabeça 1 milhão de textos que ele leu e que ele passa ali, ele dialoga com esses textos todos, né? Então, aquilo que nós chamamos de intertextualidade. E nos nossos grandes autores, há muita coisa. Você citou aí na sua introdução o Taiguara, meu Deus do céu. O Taiguara escreveu coisas lindíssimas, românticas, e também coisas que têm por fundamento aquele disco dele, Mira, né? Que é uma preciosidade, né? Lindíssimo. Eles querem lotar o Maracanã e precisam de mim, lá vou eu. É genial, é genial. O Brasil, nesse ponto, é genial. O professor citou aí uma música lindíssima, Sinal Fechado, do Paulinho da Viola, que teve uma regravação do Fagner também, naquele disco, um dos discos do Fagner, não lembro qual agora, depois alguém pode me lembrar. Eu mesmo vou pesquisar aqui, já te digo, que eu também não lembro. Uma gravação muito peculiar, única, do Fagner, Sinal Fechado. Foi um susto para mim ouvir essa música a primeira vez.
Que é aquele Essa é da diálogo. década de 60, né? É da década de 60, se não me engano. Esse Estou disco do procurando ela, aqui. ela deve ser de antes, mas o disco do Fire ele surge ali em 74, O 75, disco é de 76. Tá aqui, pronto, essa é. o disco se chama Raimundo Fagner. Tá Isso, aqui, sinal fechado. Quem toca é o Chico Batera na percussão, o Robertinho de Recife toca guitarra portuguesa e toca viola, e o Fagner toca violão. Tá aí, aí a primeira faixa do disco de 1976 que ele gravou na CBS. exato. São duas gravações muito distintas, né? Paulinho da Viola e o Fagner. São, parece duas canções diferentes, no entanto, é a mesma, né? É a mesma canção, enfim. Professor, uma questão aqui mais provocativa, né? Porque o poesia também tem esse viés, né, de provocar um pouquinho. Se alguém dissesse que o sentido da sigla MPB é música poética brasileira, faria algum sentido? Afinal de contas, até hoje esse acrônimo causa ainda muito barulho, não? Eu acho que faz todo o sentido do mundo. Eu acabei de dizer que eu chamo de poesia musical brasileira. Você disse Isso, música poética brasileira, foi isso? isso. Estamos quase na mesma, né? E eu acho que faz todo o sentido do mundo, né? Porque eu estou lendo aqui vou ver se eu consigo colocar na tela. Dá para ver, né? Sim. Dá para ver? Bam- sim, Bambino a Roma, Chico Buarque. É Chico Buarque, né? Bambino a Roma. O Chico Buarque A passou um Roma. tempo da vida dele na Itália. O pai dele, o Sérgio Buarque, foi para a Itália trabalhar na Universidade de Roma como professor, e ele foi junto. Ele era moleque, né? E há um trecho aqui, eu até já separei, porque quando você começou a falar, eu me lembrei disso aqui no livro, e ele diz que a irmã mais velha dele, que é salvo engano, é a Miúcha, foi para lá depois, né, e trouxe na bagagem aquela marchinha e outros discos que punha para tocar na sua viola de corda. Bom, aí diz aqui, volta e meia, ela também cantava sambas canções do Vinícius, então para mim meramente um amigo do meu pai, que nos visitava em casa no Rio, em São Paulo, num tempo anterior às minhas reminiscências. Eu achava engraçado meu pai ter um amigo que cantava sambas, mas para minha mãe, Vinícius de Moraes era mais do que isso, era um grande poeta que ganhava a vida como diplomata. Ela também gostava de música popular, porém achava uma heresia equiparar em sambas canções, a literatura séria. Muito bom. Eu vou ser Muito bom. obrigado a discordar aqui da querida mãe do Chico Buarque, a Dona Amélia, se eu não me engano, né? Que Sim. já está no outro plano, uma figura brilhante, uma figura que tem uma história interessantíssima. Bom, o livro aqui é ficção, está escrito embaixo, ficção. Sabe-se lá se é verdade isso ou não, mas de qualquer maneira, as nossas letras são literatura séria, muito séria, o próprio Chico Buarque discorda do que eu estou dizendo. Ele acha que letra de música é letra de música, não é, em suma, poesia de livro é outra coisa. Mas eu pergunto a você, o Quereres, de Caetano Veloso, por exemplo, né? Construção, de Chico Buarque, Para Todos, de Chico Buarque, né? Você não acha que Camões assinaria o Quereres tranquilamente? Eu não tenho a menor dúvida, inclusive essa próxima questão tem a ver com isso, né? Com essas músicas Ah, que o professor citou. Eu sei que é sempre muito delicado elencar apenas um texto, ou mesmo dois, três, dentre tantos textos, enfim, letras fantásticas, né? Mas eu consigo, por exemplo, eu tenho três letras que eu guardo, o Quereres é uma delas, mas eu guardo muito, por exemplo, Língua, do Caetano, guardo Construção, do Chico Buarque, guardo Se Deus Quiser, Se Eu Quiser Falar com Deus, na verdade, né, do Gil, né? O Língua, né, uma letra sobre a origem da língua portuguesa, o Construção ali, uma canção manifesto, e o Se Deus, se eu quiser falar com Deus, uma conexão, uma tentativa de conexão comum, do homem comum com um ser maior, elevado, né? Então, se eu te pedisse, professor, para
escolher uma letra. Eu sei que é cruel, mas uma letra. O senhor até primeiro que já respondeu, o senhor falou quereres, eu não sei se vai ser essa. Uma letra que o senhor tem assim, em alta conta, e por que essa letra? Alguém aqui não consegui ver, estava sem óculos, mas alguém escreveu aqui, tá de novo, Débora escrevendo, dizendo aqui que o nome da mãe do Chico Buarque é Maria Amélia, né? Então, mas eu acho que ela era chamada de Dona Amélia, se não me engano, né? Mas obrigado a Débora pela informação. Essa pergunta que você me faz é uma punhalada, né? Porque eu sou um desastre para isso. Quando me pedem cite, não sei o quê, eu só dou vexame, porque depois que termina o negócio, aí eu penso, mas eu esqueci aquela, ou esqueci aquele, né? Porque me pedem nomes disso e daquilo, e depois eu falo, meu Deus, mas eu não citei fulano, como é possível, né? Mas já que você tocou numa canção dessas aí, Língua, é um texto que, pensando em mim, né, como professor e tal, e como apaixonado pela poesia musical, Língua, do Caetano, é um texto histórico, é um texto antropológico, linguístico, né, social, sociológico, e Sim. tudo que a gente quiser. Só aquele comecinho, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões, só isso já é uma aula de tudo. Muita gente não entende isso, né, o que quer dizer a minha língua, que é o português do Brasil, roçar a língua de Luiz de Camões, que é o português de Portugal, é o português brasileiro, português de Portugal, português europeu, como nós chamamos nos estudos linguísticos, e a minha língua, que é o português do Brasil, roça, como faz o fulano que trabalha na roça, né, que ele pega aquele instrumento, que eu nunca sei se é foice, se é, como é que chama aquilo, e ele vai, né, desbastando, né, ele vai roçando, né, para abrir caminho. Então, a nossa língua, a minha língua, que é o português do Brasil, roça, abre caminho nessa língua de Luiz de Camões, mas, ao mesmo tempo, roçar, por extensão de sentido, por metonímia, traz a ideia desse contato físico, como se fosse quase uma cópula entre as duas vertentes da língua, o português do Brasil e o português de Portugal, que tem esse contato, sentir a minha língua, roçar a língua de Luiz de Camões. Uma vez o Mia Couto disse que o português ganhou vida quando se deitou com o Brasil, quando se deitou com o português brasileiro, e é bem isso, né? É bem isso. Então, e depois há passagens antológicas, mas eu acho que uma delas, tantas, pode ser citada aqui como uma preciosidade, né? Que diz: Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, latim em pó. O que quer, o que pode essa língua? Flor do Lácio é uma referência ao poema de Olavo Bilac chamado Língua Portuguesa. A última flor do Lácio. Que começa justamente assim: última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre cascalhos vela, e por aí vai. Amo-te assim, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura, e por aí vai. Essa última flor do Lácio, Lácio é o nome português da região da Itália em que fica Roma, Lazio em italiano, Lácio em português, Latium em latim, berço do Império do latim, né, do Império Romano, e quando ele diz flor do Lácio, quando o Bilac diz última flor do Lácio, ele dá o português como última flor do latim, a mais jovem das línguas latinas, até por uma questão geográfica, né? Só olhar o mapa e ver e tal. Há quem conteste isso e diga que não, que o romeno e a Romênia fica do outro lado, que o romeno, que também é uma língua neolatina, é mais jovem, mas, em suma, essa última flor do Lácio, última flor do latim, é o português.
né? Então, quando ele diz Flor do Lácio Sambódromo, ele dá um pulo de 2000 anos, porque Flor do Lácio é o português no berço. Aliás, hoje há linguistas que desmentem tudo isso, dizendo que o português é outra história. Saiu um livro de um linguista português importante, estou até com um livro aqui, o nome dele é Venâncio, será? José Venâncio. Ele põe em discussão muitas coisas. Eu estou lendo o livro, mas, em suma, na versão do Caetano Veloso, Flor do Lácio Sambódromo. Flor do Lácio é o latim no berço, é o português nascendo ali, né? No Lácio, Flor do Lácio. Sambódromo. Sambódromo é uma palavra que só faz sentido no português brasileiro, porque no Brasil há sambódromo, nos outros lugares não há, né? Nos outros lugares de fala portuguesa não há. E sambódromo é uma palavra formada por dois elementos estrangeiros. O samba, né, que é uma palavra africana, do quimbundo, né, e dromo, que vem do grego. Dromo, o sambódromo, o dromo de sambódromo é o mesmo de autódromo, né, de velódromo, e por aí vai, que é o lugar em que se faz alguma coisa, em que se corre, em que se apresenta alguma coisa. Então, Flor do Lácio Sambódromo, ele vai do português no berço, nascendo, 2000 anos depois, sambódromo, que é uma palavra do português brasileiro, mas que não tem nenhum elemento português, né, na sua formação. Flor do Lácio Sambódromo, Luz América, América portuguesa, Luz América, latim em pó, latim pulverizado, deixou de ser latim há séculos, né? O que quer, o que pode esta língua. Então, essa canção fica aí, supostamente, como uma dessas. Tá certo, mas serve, cumpriu. Bam, bam, bam. Professor, muito obrigado pelas suas palavras. Eu fico muito feliz com a sua participação. Desejo sucesso aí nas suas empreitadas, nessa luta boa de vida, de arte, de língua portuguesa, tá bom? Muito obrigado mesmo. Estou na Rádio CBN todo dia às 4h falando disso, né? E quero dizer que gosto muito da sua canção que fala do futuro. Sempre esqueço o nome dela. Como é que é? O futuro que me alcance. O futuro que me alcance, que é um título maravilhoso, genial. Oh, que muito legal. Muito legal. Professor, muito obrigado. Sucesso, viu? Muito obrigado, viu? Para todos. Minha mãe dorme em meu peito, pulsa que nem um quasar, que eu nem sei direito se estou aqui ou se estou lá. E eu vou nessa dança, amor. Pois é poesia, poesia.